Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e eu estou aqui para fazer um breve bate-papo com vocês sobre empreendedorismo, protagonismo e inovação. Por que esses três temas juntos? Porque empreender é inovar. E quando a gente fala de inovação, nós falamos de você mesmo dirigir a sua vida. E isso é protagonismo. Para a gente começar, vamos focar um pouquinho sobre a nossa espécie. Vamos pensar nós como uma espécie de ser vivo e como ser vivo a gente pode se comparar com qualquer outra espécie na natureza, dentre as milhares que existem. Então eu posso me comparar com uma outra espécie de animal, por exemplo, porque nós temos o mesmo ciclo de vida. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, chegamos na maturidade, perecemos. Isso na natureza acontece com todas as espécies. Mas quando a gente fala da espécie humana, nós temos algo muito diferente. O que vocês acreditam que é, de fato, a nossa principal diferença na comparação com as outras espécies? Emoção ou inteligência? Pois é, a resposta correta é inteligência. Os outros animais têm emoção também, nós não vamos entrar aqui no contexto, mas emoção são programas de reação que os organismos têm para se proteger para a sobrevivência. Mas a inteligência, ela é exclusiva da nossa espécie. E o que promove a inteligência? A inteligência é a capacidade que a gente tem de refletir sobre uma situação. Mais do que isso, a partir da reflexão, conseguir fazer análises de riscos. O que é uma análise de risco? É ver se aquela situação ela é mais favorável para você ou ela é mais depreciável para você. Ela te impulsiona para um próximo nível ou ela te limita? Essa é a capacidade de reflexão. Com essas duas questões anteriores respondidas, a gente consegue planejar a situação. Não vamos falar muito sobre planejamento, mas de uma maneira bem superficial, o que é planejar? Planejar é a arte de construir o futuro. Você já parou para pensar nisso? Que quando você planeja, você está desenhando um modelo de execução de algo que ainda não aconteceu? Isso é planejamento. E isso é exclusivo da nossa espécie, é exclusivo do ser humano. E se a gente conseguir cumprir tudo isso, a gente tem uma melhor tomada de decisão. Para quem não sabe, né, mais um conceito, o que é tomada de decisão? É a nossa capacidade de, diante de diversas situações, escolher o caminho mais apropriado. E quando a gente fala de melhor tomada de decisão, é a gente escolher o melhor caminho. E para isso a gente precisa de planejamento, a gente precisa de uma análise de riscos, a gente precisa de uma reflexão. Um exemplo bem simples, você fez uma prova e não foi tão bem na prova. Peraí, olha que interessante, você tem a capacidade de fazer uma reflexão sobre isso, por que eu não fui bem? A matéria era difícil, eu não estudei, não fiz os exercícios devidos, não aprendi, era um conteúdo que eu não dominava, que situação estava por trás que eu posso refletir para lá na frente eu evitar esse mesmo resultado? E aí eu tomo uma análise de riscos e eu planejo uma nova situação, um novo desenho de futuro, agora diferente. E se eu conseguir fazer isso, aí sim eu estou tendo a melhor tomada de decisão. Lá na psicologia, existe um termo que é chamado de viés da negatividade. Esse viés da negatividade na psicologia é algo intrínseco da nossa espécie. Pensem que na natureza, nós, quando vivíamos na natureza, tudo era muito ameaçador. Então a gente tinha que ter medo. Medo tem um papel básico na nossa sobrevivência. Qual é o papel do medo? Nos proteger. Vocês já repararam que a gente não tem medo do que a gente conhece? A gente só tem medo daquilo que a gente ainda não conhece. A gente tem medo do que a gente não conhece, do que a gente não domina e daquilo que nos ameaça. Se eu eliminar essas três situações, eu perco o medo. Mas essa sensação de medo diante do novo, ela faz parte da nossa natureza. Aí, de novo, que entra a inteligência. O que eu faço diante dessa situação? E o viés da negatividade, ele é um preparo para o nosso cérebro, primeiro se precaver de uma situação. Entre aspas, fazer uma análise daquela situação e uma reflexão sobre aquele risco. Reparem que toda vez que chega uma situação nova para você, muito provavelmente, primeiro a resposta é não. Não faz isso,
não vai lá, não vai dar certo. Ah, tem um projeto novo da escola, acho que não vou participar. Tem o projeto do Eu Empreendedor, ah, não é para mim. Ah, não vai dar certo. Ah, eu não sei gravar um vídeo. Ah, eu não sei fazer isso. Já repararam que isso é uma sensação de resistência ao novo? Não propriamente que seja de fato uma ameaça, mas é uma sensação de ameaça para ti porque você não conhece, não domina e não confia. Qual é a palavrinha que você mais ouviu na tua vida até hoje? Gostaria que vocês pensassem, quem sabe até discutisse bem breve na turma. Qual foi a palavra que você mais ouviu na sua vida até hoje? Eu vou responder para você, não. Não faz isso, não vai lá, não é para você, não vai dar certo, não pega isso, não pode, não vai funcionar. Ocorre que muitas pessoas passam a vida sendo guiadas por esse viés da negatividade. Vamos dar o próximo passo e eu vou apresentar para vocês o conceito de empreendedorismo de uma forma bem superficial. A ideia é que vocês compreendam o que é, não que vocês saiam daqui acadêmicos e especialistas no assunto. Mas eu gosto de definir empreendedorismo como a arte de você se comprometer a pensar de uma maneira diferente sobre as coisas, de uma maneira que ela ainda nunca foi pensada. Isso é empreender. Ali está a novidade. Se você olhar tudo o que você tem ao redor de você, seja a roupa que você está usando, a carteira que você está sentado agora, a sala de aula que você está, esse grupo de pessoas que estão aqui hoje apresentando esse conteúdo para você, tudo isso é empreender. Tudo isso é pensar a situação de uma maneira diferente a ponto de criá-la de uma forma que seja gerada soluções. Empreender é gerar novas soluções. Quando a gente fala de empreendedorismo, o empreendedorismo ocorre de duas maneiras. Ele pode, você mesmo ou eu, né, qualquer um aqui, pode empreender por dois fatores. A gente pode empreender por necessidade ou a gente pode empreender por oportunidade. O que é empreender por necessidade? É o literalmente quando a água bate na bunda. Ou seja, a coisa aconteceu, agora você não tem escapatória. Ou você faz ou você não sobrevive. E olha que incrível, nesse momento muitas pessoas descobrem talentos, qualidades, criatividade e iniciativa que antes não tinham sido apontadas. Por quê? Porque a gente ficava naquele não. Não consigo, não vai dar certo. E aí quando a coisa acontece na nossa vida, a gente se obriga a dar o melhor de si. E quando a gente dá o melhor de si, a gente descobre potencialidades incríveis. Eu tenho uma imagem para vocês aí e tem um ciclista subindo uma montanha. Vocês acreditam que esse ciclista está dando o melhor de si? Parece que sim, né? Está se esforçando, é uma montanha, está na subida, muito provavelmente ele está se esforçando muito para fazer a execução dessa subida. E agora? Vocês acreditam que ele está dando o melhor de si? Pois é. Será que se ele não tivesse essa ameaça atrás dele, será que ele estaria subindo na mesma intensidade e na mesma velocidade? Tem pessoas que se você tirar a ameaça, diminui, desacelera, não prospecta, não evolui. É isso que a gente tem que cuidar. Empreender por necessidade não quer dizer propriamente que é um problema, porque você pode descobrir grandes potencialidades, ultrapassar limites e criar coisas sensacionais. Mas é um pouco perigoso, porque se não tiver uma ameaça, talvez você não faça. O ideal é que a gente empreenda por oportunidade. E a oportunidade está aqui representada por esse menino. O menino que está sobre uma pilha de livros numa luneta olhando para a cidade. Olha que interessante. Se a cidade inteira olhar para cima, quem a cidade vê? A cidade inteira vê um menino. Sabe por quê? Porque ele está numa posição estratégica. Ele sabe o que ele está fazendo ali. Ele está observando todos. E ali ele consegue desenhar melhores soluções. E olha que interessante. Se o menino olhar pela luneta, quem ele vê? Ele vê toda a cidade. Justamente porque ele está nessa posição estratégica. Então nós temos que buscar essa ideia, tentar sair da urgência
e focar no que é importante. Eu vou definir importante para vocês. De uma forma bem simples, o que é importante? Aquilo que te leva para o próximo nível. Empreender, buscar novas soluções, é focar naquilo que te leva para o próximo nível. Mais uma característica do empreendedor. O empreendedor, ele forma competências. Eu vou apresentar para vocês as 3 palavrinhas base que formam a competência. Competência é conhecimento, somado com habilidade, somado com atitude. Esses 3 formam a competência. Se você olhar os quadrantes desenhados ali, nós temos quadrantes onde tem conhecimento com atitude, habilidade com atitude, conhecimento com habilidade, e nós temos um quadrante central lá, que é onde junta os 3. Aonde que está a competência? É quando eu consigo juntar conhecimento com a habilidade, com a atitude. Professor, o que é o conhecimento e como eu obtenho? Só tem um jeito. Senta a bunda na cadeira e estuda aquilo que está escrito nos livros, aquilo de conhecimento que já existe e busca essas fontes de conhecimento para você poder tirar a tua conclusão. O que é habilidade? Habilidade é experiência. Vocês já repararam que aquilo que você mais tem habilidade é justamente aquilo que você mais exercita? Então, quem não exercita não tem como ficar melhor. Isso é habilidade. E a atitude? A atitude é querer fazer. Tá? O querer fazer é importantíssimo, mas só ficar na vontade é estupidez. Não vai dar certo. Né? Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa juntar o querer com o saber, que é o conhecimento, e com o conhecer a situação, que é a experiência. Eu preciso juntar esses 3. Senhores, esse aqui é o segredo do sucesso para qualquer coisa que você queira fazer. Ah, eu quero aprender a tocar um instrumento, eu quero ser um esportista melhor, eu quero ser um melhor aluno de química ou de física, sei lá, eu quero ser um bom leitor, eu quero buscar uma profissão. Cara, busque conhecimento, exercite e queira fazer. Se você conseguir implementar esses 3 juntos, não tem como dar errado. Já deu certo. O próximo passo é, o que é inovação? Eu coloquei uma definição ali um pouco mais longa, mas eu vou tentar colocar para vocês de uma maneira bem simples o que é inovar. A gente tem a impressão que quando fala de empreendedorismo e inovação, de ter algo muito longe, né? A gente fala assim, quem é um grande empreendedor? A gente já pensa em Bezos, já pensa, sei lá, um cara da Microsoft, e isso cria uma distância muito grande entre um personagem empreendedor e eu, mero mortal, aqui dentro de uma sala de aula. Mas empreender não é só aquilo lá também é inovação. Mas empreender e inovar é você conseguir criar uma melhoria, seja lá em produto, em serviço, que ofereça uma nova solução, que amplia o seu uso e que isso seja percebido pelas pessoas que o utilizarão. Isso é empreender. E isso a gente pode fazer no dia a dia. Isso a gente pode fazer dentro da sala de aula. Isso a gente pode fazer na maneira do professor dar aula. Isso a gente pode fazer dentro da nossa casa. Quando eu melhoro processos, quando eu amplio um resultado porque eu fui mais efetivo no meu processo, eu inovei. Gostaria de mostrar uma figura para vocês. Está aqui uma imagem de uma calçada aqui na nossa cidade. E eu vou descrever para vocês essa calçada. Como é que essa calçada, como é que ela foi feita? Como é que ela foi estruturada? Se a gente olhar, ela é feita por hexágonos de cimento, né? Um desenho de uma área com 6 lados. Ela é soldada por cimento, colocada uma do ladinho da outra, fechada com cimento e fazia as calçadas tradicionais. Por mais de 100 anos, as calçadas foram feitas dessa maneira. E olha que interessante, a gente anda nessas calçadas achando que elas são a melhor maneira da gente se locomover na área do pedestre, né? As calçadas são tradicionais. Mas já repararam que existe algo de inovador nessas calçadas e a gente chama isso de paver? Qual é a diferença entre o paver e essa calçada tradicional? Eu preciso responder para vocês, né? Infelizmente não estou com vocês, mas é ecológico, permeia a água, né? A água infiltra na terra, isso é muito bom. Mas olha que interessante, o paver foi inventado nas últimas décadas.
Só que ele estava presente na calçada anterior desde o início. Só que a gente está acostumado a fazer as coisas da mesma maneira, sempre do mesmo jeito. E isso limita a nossa ideia de inovação. Quando? Quando eu acabo olhando para as coisas sempre da mesma maneira. Eu preciso cuidar com isso, porque eu vou fazer um comentário bem estúpido aqui, eu me sinto um idiota toda vez que eu ando nessa calçada tradicional e vejo que não fui eu que inventei o paver. Sabe por quê? Porque eu nunca olhava para a calçada estando fora da caixinha. Eu olhava para a calçada acreditando que calçadas são feitas assim. Até que alguém olhou para essa calçada diferente. Sabe qual foi a principal diferença que ele percebeu? Não foi no formato. Falar, ah, não, mas esse é retangular, o outro era hexagonal. Não foi no formato na calçada, mas o cara simplesmente olhou e falou, opa, peraí, essa hexagonal também se encaixa uma na outra. O cara olhou e pensou, se eu tirar o cimento, eu tenho um produto novo. Olha só que interessante, o paver estava sempre ali, até que alguém olhou para uma situação que ele achava, ou que a gente entra no quadrado, né, e acha que tem que ser assim, e pensou de maneira diferente. Isso é inovar, e criou um produto sensacional. Vou apresentar para vocês um item tradicional que todo mundo conhece. Está aqui uma vassoura. Muito provavelmente vocês têm uma atrás de alguma porta em casa. Produto tradicional, tá ali, tranquilo. Dá para inovar uma vassoura? Dá para eu implementar soluções e fazer com que as pessoas vejam mais valor ou valores diferentes numa mesma vassoura? Dá para eu pegar esse produto e transformar em algo totalmente novo? Vou mostrar para vocês. Olha que interessante. Dá para eu colocar umas cerdas mais duras com outra finalidade. Dá para eu fazer ela de plástico, dá para eu fazer ela mais leve e macia para tirar poeiras mais finas. Dá para eu fazer uma específica para o jardim, mas ela quebra. Dá para eu fazer uma de metal, então, para o jardim. Dá para eu fazer uma de tecido. Dá para eu colocar uma engrenagem lá dentro que vai fazer com que a sujeira se junte. Dá para eu fazer uma que lavável. E olha que interessante. Dá para eu agregar outros itens junto nesse item. Isso é inovação. É você conseguir olhar para algo de uma maneira que ainda não foi vista, que gere melhor solução. Não apenas gere melhor solução, mas que as pessoas veem valor nessa solução. Olha que interessante, eu posso vender uma vassoura de R$ 14,90 ou ampliar esse valor um pouquinho mais para R$ 21,90, por exemplo, uma vassoura de jardim, ou então eu posso fazer algo muito completo e vender por quase R$ 200. Se a gente pensar como empresa, qual delas você acredita que tem maior rendimento econômico? É claro que é aquela que oferece maior solução. Eu gostaria de apresentar para vocês, agora que vocês tenham uma noção do que é empreender, do que é inovar, do que é ter iniciativa, alguns princípios que nós precisamos ter como verdades da nossa vida para que a gente possa se tornar um empreendedor de fato. Primeiro, conhecimento não é suficiente. Nós já entendemos que só estudar, só conhecer do assunto não basta. Precisa buscar experiência e precisa querer fazer. Segundo, utilize-se da inteligência. Senhores, nós temos capacidade única. Você é um indivíduo e uma espécie única nesse planeta, capaz de coisas sensacionais. Basta olhar quem nós já fomos e basta olhar onde nós estamos. As soluções que nós geramos, as doenças que nós curamos, o ambiente que nós criamos, tudo isso é fruto de empreendedorismo e inovação. Utilize essa tua capacidade. Terceiro, promova a união. Empreender sozinho dá? Dá. Só que é muito mais cansativo, desgastante. Não quer dizer que você não vai ter sucesso. Vai. Mas eu garanto que se você juntar pessoas no teu projeto, você vai muito mais longe, com esforços individuais muito menores. Você vai conquistar coisas sensacionais. Na prática, vamos olhar ao nosso redor de novo. Eu garanto que tudo que você olhar na tua sala ali ao seu redor agora é fruto de esforços coletivos. Quinto, nosso cérebro se adapta a tudo. Senhores, se vocês lembrarem, 2 anos e pouco, 2 anos atrás nós tínhamos pandemia. Bateu um desespero incrível, hoje está na história. Né? Claro que teve grandes perdas, mas a gente se adaptou a essa mudança. Quando a gente caiu naquele ambiente novo, desconhecido, a gente foi dominado pelo medo, mas a gente se adaptou
e por se adaptar, a gente sobreviveu. E por último, senhores, sejam solução. Isso aqui é a verdade de toda essa fala. Seja solução. Existe algo especial na face da Terra que só pode ser feito por você, pela sua iniciativa. E quando a gente fala desse projeto do Eu Empreendedor, hoje estou eu aqui falando para vocês, está o pessoal do Cogem apresentando o projeto para vocês, envolvido numa grande associação comercial que é a Simacar, que tem presidente, diretores. Vocês estão numa escola que tem professores, que tem diretores, participam, mesmo que ainda não ativamente, de um município onde tem prefeitos, vereadores, empresas, farmácias, né, bancos, hospitais. Daqui 20 anos serão vocês dirigindo tudo isso. Então você precisa ser solução. Daqui um tempo é um de vocês sentado aqui falando para a nova geração. Vocês estimulando que a nossa sociedade seja melhor. Para isso, vocês precisam entender hoje que vocês têm um papel muito grande nessa sociedade, que é fazer com que ela evolua. E para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Hoje, você atua em alguma grande empresa? Muito provavelmente a sua cabeça fez assim agora, né? Vai falar, não, não atuo. Eu vou dizer para você, atua sim. Essa grande empresa que você atua é a sua vida, que você já está desenhando quando você busca formar competências, quando você busca algo novo, quando você prospecta um sonho, uma visão para a sua vida adulta. Empreender não começa dentro de uma empresa. Empreender não começa gerando soluções para os outros. Empreender começa dentro de si. Essa capacidade que você tem de dirigir a sua própria vida e guiá-la na direção de concretizar os seus objetivos. Isso é empreender.